Hoje no Café com Bulícios, recebemos como convidada a psicóloga e escritora Ingrid Conrad. Ingrid é autora do livro Paternidade, sobre o qual vamos trazer esse diálogo super interessante hoje. Que o tema paternidade é um tema que interessa não apenas aos homens como pais, mas também a todas nós, mães, e também a todos nós como filhos. O livro está disponível em livrarias e também na Amazon, mas se você quiser, a gente também colocou o link aqui na descrição do vídeo. Fique agora com esse super interessante diálogo entre Gilberto Vitor, do Bulícios, e a Ingrid Conrad, autora do livro. Ingrid, que bom falar contigo de novo. Que bom esse convite que tu está me fazendo para nós conversarmos sobre um tema tão maravilhoso, né, Gilberto? E algumas pessoas dizem para mim, eu li o livro como pai, e que é a motivação maior para comprá-lo, né? Tentar entender como educar, como é a paternidade, né? E depois eu vou ler de novo como filho, porque lá pelas tantas começa a vir as coisas da pessoa, sabe? A pessoa começa a se olhar no lugar de filho na sua relação com o seu pai, né? Então, às vezes, merece uma segunda leitura. Daí, tu olhando como filho. A gente está falando de paternidade, mas tem uma questão que são as mulheres. Hoje, quase, segundo estatística, quase metade das famílias brasileiras são cercadas por mulheres. Muitas delas, mães solo. Então, e assumem, de alguma maneira, esse papel. Eu vou começar, Ingrid, te perguntando como é que você percebe essa questão do papel da mulher na paternidade quando ela é uma mãe solo, enfim. Retomando um pouco, né, a questão do livro, né, Gilberto, esse livro eu retomei a minha dissertação de mestrado, que foi em 1996, quando eu fiz o meu mestrado. O tema, na época, o título da minha dissertação era O Discurso Paterno, Similaridades e Especificidades, né? E naquela época eu fiz uma pesquisa exploratória, qualitativa, descritiva, e usei análise do discurso como metodologia para analisar as entrevistas. Então, esse livro é baseado todo naquela pesquisa que eu fiz no meu mestrado. O que aconteceu, que foi agora no século XXI, mais precisamente ali 2018, 2019, eu comecei a estudar a escrita, o desejo de escrever novamente, né? O meu lado de escritora começou a vingar, e aí eu retomei aquela pesquisa lá do século passado e atualizei, né? Então tem toda aquela metodologia, e aqui eu trouxe para uma fala assim mais atual, que a pessoa que não é psicólogo quer ler, pode ler, pais, educadores, pessoas interessadas pelo tema da saúde, da família, filhos, né? E dentro disso que tu me perguntou, eu fui atualizando essa questão das mulheres, então a gente vê que cada vez aumenta, né? Lá de 96 os dados do censo, depois outros censos cada vez aumentando mais, né? E por fim, agora em 2022, que daí não é o nosso censo que tá sendo estruturado, foi o censo dos cartórios do Brasil, né? Então, são 57 mil crianças nascidas que não têm o registro, o nome do pai registrado, são só mãe solo. Olha só, é um número muito alto, 57 mil. Então, tu vê que é uma coisa que não vem, a gente vê assim o homem se modificando, decidindo se quer ter filhos ou não, decidindo se vai formar uma família, mas a grande maioria, a coisa não está melhorando, né? A mulher está sozinha nessa história, né? E a criança, às vezes, nem sequer sabendo quem é o seu pai, né? Como é que fica na cabeça de uma criança e
como é que funciona essa criança vai buscar essa referência. Como é que fica? Como é que funciona essa dinâmica onde a presença onde há a ausência do pai? Sim, eu acho importante, assim, agora não estou me recordando, mas acho que é no primeiro capítulo, né, Caminhando em Busca do Pai, né, que eu falo dessas referências aí, né, o pai, que é o pai biológico, né, aquele que gerou a criança, que é o nascimento biológico da criança, né. Depois nós temos o pai provedor, o pai educador, né, que é o nascimento social da criança. Entra um pouco dentro disso, como é que fica essa criança que não vai ter esse pai, que vai cuidar da sua subsistência, que vai protegê-lo, né? Que é o pai provedor e o pai educador, é o nascimento social da criança, né? Sim. Depois nós temos esse pai que dá o nome para o filho, que dá o sobrenome, que é o nascimento legal da criança, né? E, por fim, que daí é o que a psicologia estuda, né? Que nós, psicólogos, trabalhamos muito, né? Que é o pai simbólico, que é o nascimento psicológico da criança. Né? Então, tu vê que essa tua pergunta abrange muitos aspectos, né? Eu posso responder e olhar de vários aspectos. Nós, psicólogos, tendemos a olhar por esse lado, o lado psicológico, né? Que é o pai simbólico dentro da pessoa, como é que está dentro, né? Na identidade, a identificação com aquele pai, né? Quem vai estar nesse lugar? Porque às vezes a criança não tem o pai legítimo, não tem o pai provedor, mas pode ter algum adulto, independente do sexo, vamos lá, né? Que é o pai, é meu pai, é com quem eu me identifico nesse lugar, né? Como isso é importante para nós todos como criança, né? E o Lacan, daí, às vezes, tem uma confusãozinha, porque o Lacan chamou este lugar simbólico, tu que leu meu livro, tu sabe que eu falo disso, esse lugar simbólico ele chamou de nome do pai. Posso concluir que você citou 4 pais, ou 4 papéis de pais. É isso? Sim, um mesmo pai pode ocupar os 4 lugares, ou ocupar 3 e não ocupar um, né? Esse quarto pai, quarto papel de pai, o pai psicológico, o pai simbólico, Sim. será Sim. esse que vai determinar, ou que vai ter mais poder de determinar a felicidade desse futuro adulto, desse adulto, enfim, que vai marcar mais a sua estabilidade emocional, o autoequilíbrio, o autoconhecimento? Sim. Porque é aquele pai que é simbólico, né? Eu internalizei, né? Esse pai, essa quarta instância do pai, o pai psicológico, o simbólico, ele pode ser a própria mãe, em alguns casos. Correto isso? Posso pensar assim? Eu não diria assim, tá? Porque daí a mãe está saindo do lugar dela de mãe para ocupar. Nós temos mulheres, né, que às vezes têm que educar os filhos sozinhos, se auto-intitulam pai, né? Mas às vezes elas justamente vão ter que falhar no lugar de mãe, são aquelas mães exauridas, né? Que têm que sair para trabalhar, às vezes tem que trabalhar muito, às vezes tem que ser muito dura com os filhos para educá-los, ou às vezes não conseguem ser, né? Então, na minha percepção, né, essa mãe às vezes está se colocando nesse lugar e às vezes vai buscar o auxílio para poder alguém fazer o papel dela, na avó, numa tia, às vezes até num outro filho mais velho que vai ajudá-la, né? Então, Sim. tu vê assim que até esta mulher, quando ela se coloca para dar conta deste lugar, né? Me lembrando agora do teu conto, tá, Gilberto, tão lindo que tu escreveu, né? Que tu chamou de fardo, é um fardo,
para esta mulher é um fardo, né? Às vezes até os filhos se sentem culpados, muito exigidos, são obrigados a dar certo, porque a mãe se sacrificou. Essa mulher vai ter que abrir mão de coisas para desempenhar esse papel, né? Vai estar faltando uma outra parte. Eu acho que até podem ser, né? Num casal homossexual vai ter dois fazendo. Um faz uma parte, outro faz outra, né? Mas no teu texto tu chama de fardos, né? E tem coisas, às vezes, na paternidade que vão bater aí nesses fardos. Como é que a gente poderia dizer nessas falhas, né? Na nossa impossibilidade como pessoa de dar conta de tudo, né? Às vezes é difícil perdoar um pai, né? Lembrando de novo ainda do teu texto, às vezes é difícil, né? E quando o pai se vê no papel de pai e de filho, né? Como lá no texto, lá no conto, o personagem Genésio, ele é ao mesmo tempo filho um filho que está ficando órfão, o pai está partindo, sim. E é pai e está ali no meio nos conflitos, né? De pai e filho. E aí, às vezes as coisas que a gente reluta em se identificar com o nosso pai, por causa, de novo, esses fardos, né? As mágoas, por causa das falhas, porque a gente, quando é criança, é natural nós idealizarmos o nosso pai. O nosso pai sabe tudo, o nosso pai tem sempre razão, né? Só que a gente vai crescendo e começa a enxergá-lo como um homem comum, né? Então, aí, às vezes, a gente se decepciona, né? E o Genésio ali tem que lidar com esse fardo, né? De daqui a pouco o pai dele está indo embora. O que ficou dentro de mim? De novo, o pai simbólico, né? E, às vezes, a gente não querendo ser igual, mas tem coisas que a gente, por mais que eu não queira ser igual, daqui a pouco eu me vejo naquele lugar, né? Sim. A gente falando aqui de fardo, e tem um duplo, e aí você falou a questão da expectativa do filho em relação ao pai, e depois descobre que é uma pessoa normal, mas tem também a expectativa do pai em relação aos filhos, que acaba sendo um fardo para o filho, quando o pai espera que o filho seja tal, mas o filho não corresponde, ele não tem a obrigação de corresponder, ele vai se descobrindo. E então, Ingrid, tem uma questão que não seria saudável que o pai descobrisse, e a partir de quando, mais ou menos, isso teria que acontecer, que o pai percebesse que ele não é apenas o educador, ele precisa se colocar também como aberto para aprender também com o filho, em algum momento da sua vida, sei lá, já na adultícia, na adolescência, ou enfim. Como é que você diria que nós, pais, precisaríamos estar abertos para aprender também com o filho, deixar de ser só educador e também estar atento, permitir que ele seja professor também? Eu acho que essa é a parte mais complexa, né, Gilberto? A gente... como é que eu vou te explicar isso? Um pouco eu falo no final do livro, né, sobre isto. Gilberto, eu parodiando alguns outros autores da psicanálise, isso não foi um termo cunhado por mim, né? Mas, assim, o pai como um diplomata, né? Porque o diplomata, para ele poder exercer o seu papel, ele precisa ser aceito naquele país onde ele vai ser diplomata, né? E para ele ser aceito naquele país, ele tem que saber falar corretamente a língua daquele país, né? Porque o pai também chega como um estrangeiro na relação mãe e filho, né? E ele precisa conseguir entrar ali e ser aceito tanto pela mãe quanto pelo filho, senão ele não consegue exercer o seu papel simbólico. A questão, esse pai, né, ele teria que ter vivido toda a sua vida, é uma hipótese aqui, né? Estamos falando de um pai hipotético, vamos pegar o pai do Genésio de novo no teu conto. Um pai hipotético, né? Ele teria que ter elaborado essas coisas da sua existência enquanto homem, né?
que é o mais difícil, né? Das coisas que não deram certo, das coisas que ele não conseguiu, às vezes até o seu próprio erro, né? As coisas que ele foi igual ao seu pai, sei lá, distante, bruto, aquela coisa incompleta, imperfeita, as falhas, né? Ele teria que poder lidar com isso para poder se aproximar desse filho, né? Nessa etapa da vida, vamos dizer assim, é o que nós esperaríamos de um pai, né? Que não é o que acontece na maioria das vezes, porque isso tudo está muito reprimido, está muito inconsciente. O homem não quer olhar para esse lado das suas falhas, dos seus erros cometidos, até às vezes dessa dificuldade, que daí não é só o homem, né? A mulher também não pude ser a mãe que eu gostaria de ter sido, porque a gente também idealiza muito, eu vou ser a mãe que a minha mãe não foi, eu vou ser o pai que o meu pai não foi, eu não quero que se repita tal coisa, né? Então, tu vê, tem uma parte que eu uso a questão dialética lá do mestre e do escravo, né? Porque a nossa parte do escravo, do Hegel, está muito ligada a isso, eu tentar anular essa minha parte que eu não gosto em mim, e daí isso me deixa alienado da minha própria existência, né? Esse pai teria que olhar para isso, né? E a interpretação dessa questão do abandono, do pai ter abandonado o filho, não é necessariamente um abandono físico. Ele pode estar, o pai pode estar presente fisicamente durante toda a adolescência do filho, durante o crescimento do filho, Sim. Presente fisicamente, mas ter um distanciamento Está ausente, tal, né? Está ausente da vida, está morando na mesma casa e não conhece aquele filho, né? Isso. E às vezes se vai conhecer, não vai aceitar, né? Eu vejo muito no meu trabalho como psicóloga isso, né? Às vezes está presente, convive, conversa, mas se a conversa descamba para alguma coisa que o filho se mostra, aquele pai fica muito irritado, não aceita, não quero saber isso, né? Aí vai dificultar nessa hora lá adiante, né? Onde o pai vai estar mais frágil na velhice. Eu acho que se ele não conseguir fazer esse movimento humano, né? Nós estamos aqui numa época em que essa coisa da humanidade a gente está questionando tanto, nós estamos cada vez mais. Esse mundo virtual nos afasta dessa relação mais humana, né? Então, veja, aqui na página 40 do teu livro, eu me vi aqui quando ele diz que nos dias atuais o homem necessita policiar-se para não ser machista e sexista. Ele se sente cobrado por sua parceira, né? E aí eu vi a minha parceira, minha companheira me cobrando isso, né? E as filhas, né? Aí precisa prestar muita atenção em seus comportamentos para não agir como seu pai ou avô, que exerciam sua masculinidade com a naturalidade de um direito adquirido. Exato. Então, claro, em várias partes do teu livro, as coisas que estão dentro da gente, né? Que, no caso, tu que é homem, eu sou mulher, mas, enfim, aquelas coisas que, quando a gente se vê, a gente tem que se policiar para não repetir, né? Uma vez assisti uma palestra do Lázaro Ramos, sabe, Gilberto? E eu gostei muito, não me lembro quem é que estava entrevistando ele, mas aquilo me marcou, que ele disse assim, eu tenho que me cuidar para não ser machista, porque às vezes escapa alguma coisa, né? Sim, o tempo todo, o tempo todo. Está na base da masculinidade, né? Aprender a ser homem, né? Eu, na minha pesquisa, eu escutava muito dos homens, quanto a isso eu sou errado. Ele já se intitulava errado, né? Porque eu grito, porque eu não devo fazer não sei o quê. Quando eu faço assim, eu sei que eu estou errado. Então, é o homem mesmo se policiando, né? Daquela questão que a cultura hoje nos diz que tem que ser diferente, né?
Determinados Perfeito. comportamentos que no tempo do teu pai, do teu avô, eram ditos normais, hoje em dia as mulheres não aceitam, os homens não aceitam, as crianças não aceitam. O conflito de gerações faz parte da relação pais e filhos. Ela tem que se estabelecer, né? Eu acho que hoje em dia também existe uma grande confusão nessa vontade dos pais que não tinha nas gerações antigas, né? Porque nas gerações anteriores a sociedade, a cultura cobrava dos pais a educação, a parte lá do prover e educar, né? O papel social do pai, como eu disse há pouco, né? Então a sociedade cobrava isto, né? Teu filho tem que ser educado, né? Aquelas normas sociais que eram muito cobradas, né? E o pai se preocupava com isto, né? E hoje em dia a sociedade, porque essas mudanças, né, Gilberto, elas ocorrem dentro de nós, mas elas também são provocadas pela cultura. A cultura se modifica e passa a exigir da gente coisas que antes não nos eram exigido, né? Então, hoje em dia, o pai ele é cobrado que ele tem que ser essa parte emocional, é o pai que tem que sustentar isso e dar para a criança. Então, o pai hoje em dia tem que ser mais afetuoso, tem que fazer esse movimento. E aí também gera uma confusão, porque às vezes os pais querem muito mais ser amigo do filho e esquecem o lado da educação. Porque tem um período, vamos dizer assim, na infância, na adolescência, que nós temos que educar, tá? Não precisa educar lá como o meu avô educou o meu pai, que dava nele de relho. Nós, hoje em dia, não queremos mais a tal nem a palmada nós não aceitamos mais, a criança não aceita mais, né? E aí a gente também cai para o outro lado, que é o lado da emoção, né? Do carinho, do afeto. Mas a gente tem que fazer os dois lados, né? Então, às vezes, o pai, hoje em dia, eu percebo muito alguns, assim, confusos. Eu dei tudo, eu sou amigo do meu filho, a gente se dá super bem, mas aí começam a surgir problemas onde ele teria, não é toda criança que aprende isso com facilidade, ele teria que ser mais firme, impor regras, não, isso aqui tu não vai poder fazer, não, isso aqui está errado, faz de novo, ou me obedece, porque existem crianças que demandam isso dos pais, né? E aí o pai tem que oscilar entre as duas coisas, tem horas que eu tenho que estar educando, né? Tem hora, eu não posso tudo ser só amigo, então eu vejo os pais mais jovens hoje em dia nessa ânsia de ser diferente dos seus pais, muito preocupados em se tornarem amigos. Então, também tem um momento do meu livro que eu falo assim dos pais infantilizados, com medo de, como é que eu vou dizer assim, de magoar o filho ou de frustrar, né? Eu vou dizer não, ele não vai ser meu amigo, né? Mas os nossos amigos também lá na infância, no parquinho, na escola, nos dizem não, né, Gilberto? Faz parte isso, faz parte da amizade ouvir um não, né? Ingrid, que coisa boa conversar contigo. Eu tenho privilégio, não é só nesse vídeo que a gente conversa, a gente convive frequentemente, estamos Sim, tratando coisa aqui do boa. nosso... Pois é uma amiga que eu pretendo manter por muito tempo. Sempre bom Com conversar com certeza. você. É um privilégio ser tua amiga. O privilégio é muito meu. Você gostaria de dizer alguma coisa para fechar isso? Você não tem todo o tempo do mundo para ficar aqui com a gente, eu agradeço. Um tema instigante, um tema que eu continuo estudando, né? E que realmente acho que o meu livro faz parte de um hall de pessoas, de livros, de autores que estudam a paternidade, escrevem sobre a paternidade, não só na área da psicologia, mas também, né, no conto, no romance, né?
No filme, como o filme que eu citei aqui, do Ad Astra, tem tantos outros, né? Então, é um tema muito instigante, eu acho o tema apaixonante. É esse tema, que é um tema que diz respeito a todos nós, né? Quem não é pai é filho, né? E Sim, mesmo a mãe tem o seu papel, de vez em quando, de sim. paternidade, né? E foi filha de um pai, mas eu estou muito contente de ter sentido assim, realizado em ter tratado esse assunto com você. Eu li o livro, eu tenho o privilégio de ter o livro aqui autografado, uma dedicatória, Sim. e Fui tua amiga recomendo mesmo. secreta, né? Pois é, então, assim, eu recomendo essa leitura. Acho que todo pai e todo filho precisa refletir o E que as você... mulheres também, né? Porque as mulheres não E, só, às vezes, elas ocupando este papel, que acaba sendo difícil para elas, né? E também as mulheres para entender os seus companheiros ou o seu pai, né? E entender aonde entra, né? Lá na questão do pai simbólico, aonde o homem, uma tarefa difícil, né, Gilberto,